São Paulo. Paulo do Vale. Salve o tricolor paulista. Fala Soler, Ramiro, todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola desta sexta-feira. É, sextou, meus amigos. Mas olha, amanhã o tricolor paulista ainda em clima de euforia entra em campo e tem nada mais, nada menos que o Botafogo pela frente, líder do Campeonato Brasileiro, sobra na competição, mesmo com troca de treinador, né? O Luiz Castro saiu para a chegada do Bruno Lage, outro português, mesmo com o Tiquinho Soares machucado, agora com o Diego Costa, né? Já aí à disposição. Mesmo assim, o Botafogo segue firme e forte na liderança do Campeonato Brasileiro. E tudo começou justamente contra o São Paulo, né? Que as equipes abrem aí o segundo turno da competição, também abriram o Campeonato Brasileiro. Recordar é viver, porque naquela ocasião o Botafogo era ali um postulante, ou pelo menos um candidato ao descenso, à zona do rebaixamento. E num primeiro momento surpreendeu o São Paulo, né? Que vinha, obviamente, sob olhares de desconfiança. Naquele momento após a eliminação pro Água Santa, na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo ainda teve, naquele meio tempo, jogos pela Sul-Americana. Mas o Rogério Ceni vinha sob olhares de desconfiança, principalmente do torcedor são paulino, que tem na figura do Rogério, para muitos aí, o principal ídolo da história do clube. E foi depois dessa derrota para o Botafogo, que no primeiro momento parecia ali um resultado talvez inaceitável para o São Paulo, foi justamente depois dessa derrota que o Rogério acabou saindo. Ainda teve um duelo contra a equipe do Puerto Cabello no Morumbi, num jogo duro, que o São Paulo só conseguiu marcar os gols na reta final da partida, mas o destino do Rogério já estava sacramentado antes mesmo do jogo, e foi sacramentado justamente por conta da derrota para a equipe do Fogão, que abriu o Campeonato Brasileiro vencendo o São Paulo no Rio de Janeiro. De lá pra cá, muita coisa mudou no tricolor paulista e esse jogo tem uma enorme responsabilidade nessa mudança de rota de rumo do São Paulo, hein? E que mudança, da água pro vinho, do inferno ao céu, talvez, para o tricolor paulista, que nos últimos dias celebrou aí essa classificação à grande final da Copa do Brasil, em que o São Paulo retorna depois de 23 anos em busca de um título inédito sob comando de Dorival Júnior, que substituiu justamente o técnico Rogério Ceni. Será que agora, embalado e empolgado pela classificação, o São Paulo pode surpreender o Botafogo? Se no primeiro turno, na primeira rodada, o Botafogo surpreendeu o São Paulo agora pode surpreender o Botafogo. Até porque o tricolor paulista deve ter pela primeira vez James Rodrigues entre os titulares. Inclusive o Dorival Júnior, né, na minha pergunta na coletiva, justamente sobre a sinuca de bico que ele poderia ter entrado, sobre escalar James Rodrigues mesmo não tendo a melhor forma física para o jogo. Com a chegada do Lucas, o Dorival pôde contar com o camisa 7, que se mostrou melhor preparado fisicamente para esse duelo, e sequer colocou o Rames em campo, porque o São Paulo tinha vantagem de 2-0, o jogo duríssimo, né, na segunda etapa, com o Corinthians tentando e conseguindo atacar mais. Então o próprio Dorival disse que, pelas características do jogo, acabou não colocando o James Rodrigues em campo, hein? A principal contratação do futebol brasileiro, mesmo com todo esse peso, não entrou em campo, muito por conta do que o São Paulo conseguiu construir através do Lucas ao longo da partida. Mas amanhã o grande atrativo acaba sendo justamente o James Rodrigues. A gente não sabe ao certo a equipe que o Dorival vai colocar em campo. Eu acredito que até força máxima, pela importância do duelo, São Paulo pode, quem sabe, dar graça ao campeonato novamente, se vencer o Botafogo. E se, quem sabe, o Palmeiras acabar vencendo, né? Outras equipes aí que tentam, de alguma forma, perseguir a equipe do Botafogo. Mas James Rodrigues acaba sendo a principal atração do São Paulo
para essa partida, que volta a contar com o camisa 10 de fato, aquele que veste o número 10, no caso o Luciano, que ficou de fora dessa grande decisão por conta, né, justamente da voadora que deu na bandeirinha do Corinthians. Depois o São Paulo foi atrás de reforços, Lucas, Rames, e ninguém falou mais dessa ausência do Luciano, né? E muita gente até usou a imagem do Luciano chutando a bandeirinha do Corinthians como uma imagem emblemática da classificação do São Paulo. Então, com o Luciano de volta, no caso, Alan Franco e também o Wellington Rato cumprem suspensão, ficam de fora dessa partida, mas quem sabe uma dupla de ataque com Caleri, Luciano, ainda com Lucas e Rames. O torcedor pode ver amanhã o mais forte São Paulo, pelo menos com relação à parte ofensiva, ou até mesmo o mais forte São Paulo do goleiro ao atacante, que seria mais ou menos esse daqui: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Wellington, na ausência ainda do Caio Paulista. Talvez com o Caio Paulista seria de fato esse São Paulo mais forte no papel. Meio de campo com Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Rames, e aí o Dorival já começa a brincar mais com essas peças que tem à disposição. Talvez o mesmo meio campo que enfrentou o Corinthians, mais com a entrada do Rames Rodrigues, talvez na vaga justamente aí do Wellington Rato, que está suspenso. E aí a dupla de ataque com Caleri e Luciano. É o São Paulo enfrentando o líder Botafogo em busca de surpreender, em busca de ficar bem posicionado no Campeonato Brasileiro, porque não tem vaga garantida ainda na Libertadores do ano que vem, e seria muito importante voltar a disputar a competição, né, depois de 2 anos fora, ainda mais reforçado e cada vez mais tentando ser aquele São Paulo de alguns anos, principalmente depois dessa classificação histórica na Copa do Brasil. Amanhã então estarei no Morumbi, 4 da tarde, abertura do retorno, tem São Paulo e Botafogo, pessoal. Sorte tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Você ouve hoje. E sua memória é boa. Primeiro Não, toda turno do hora Campeonato isso, eu sou Brasileiro. ruim. Eu odeio quando fazem isso, velho. Porque eu nunca lembro. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Newton Santos, Botafogo e São Paulo, quanto foi? Eu não lembro, não vou lembrar. Essas coisas não são boas pra mim. Ó, vou te dar uma dica. Tá. Tiquinho e Caleri marcaram. Tiquinho e Caleri marcaram. Só os dois marcaram? Não. Mas é uma dica. São Paulo e Botafogo foi... Tá, primeira rodada do Campeonato Brasileiro deste ano. 2-1 São Paulo. 2-1 Botafogo. A Botafogo, primeira desculpa, das errei. 15 vitórias do Botafogo até então no Campeonato Brasileiro. Verdade. Foi contra o São Paulo, então começou esse grande campeonato que o Fogão faz pela frente. Então amanhã... Foi de virada, não foi? Não. Verdade, Tiquinho não foi. fez, Caleri empatou e o Eduardo marcou. Se o senhor tivesse prestado atenção na abertura do programa, esses gols estavam na abertura. Mas Tiquinho então, e Caleri. Dois amanhã, artilheiros. então amanhã, 4 horas da tarde, bola rolando no Morumbi para São Paulo e Botafogo. É claro que o ouvinte Bandeirantes vai acompanhar tudo, narração de Ulisses Costa, comentários de Cláudio Zaidan e o Paulo do Vale, que hoje chinelou, será o nosso repórter diretamente do Cícero Pompeu de Toledo, e a gente já volta.